Minha irmã está tentando chantagear meu rico noivo para que ele assuma a responsabilidade por seu bebê, mas todo mundo ri quando se descobre quem é o verdadeiro pai. Oi pessoal, estou com um pequeno problema com minha mãe e minha irmã no momento devido a algo que aconteceu há 2 dias e tenho recebido muitas críticas inesperadas por isso. Só preciso de alguma confirmação de que não sou a vilã aqui porque sinto que as pessoas estão mexendo com a minha cabeça neste momento. Não tenho contato com elas há 4 anos desde que meu pai faleceu. Mesmo quando eu era mais jovem, minha mãe sempre teve uma favorita, e era minha irmã. Uma vez que me formei no ensino médio e me mudei para ir para a universidade, nunca vi sentido em tentar manter um relacionamento com elas porque tanto minha mãe quanto minha irmã sempre foram muito cruéis comigo enquanto eu crescia. A única vez que eu voltava para casa era quando queria ver meu pai, mas depois que ele faleceu não tive nenhum motivo para continuar em contato com minha mãe ou minha irmã, então as tirei da minha vida. Foi um alívio para mim e não posso dizer que elas ficaram pior por isso também. Um ano depois disso comecei a namorar meu agora noivo. Depois de 3 anos de namoro ficamos noivos há alguns meses. Não anunciamos o noivado até algumas semanas atrás, mas assim que o fizemos minha mãe e minha irmã entraram em contato comigo. Sei exatamente por que elas fizeram isso. A verdade é que estão com ciúmes porque meu noivo é o CFO da empresa de seu pai, que possui uma empresa de tecnologia extremamente bem-sucedida. Meu noivo herdará a empresa assim que seu pai se aposentar. Isso nunca foi um problema para mim já que amo meu noivo por quem ele é e não por seu dinheiro, mas não posso dizer o mesmo da minha irmã. Alguns dias depois de anunciarmos nosso noivado nas redes sociais e enviarmos os convites para o nosso casamento, minha mãe e minha irmã apareceram do nada e me enviaram um e-mail dizendo que precisávamos nos encontrar urgentemente. Eu estava muito ocupada, então simplesmente as convidei para nossa casa. Felizmente elas apareceram em um momento em que tanto meu noivo quanto eu estávamos em casa. Este incidente ocorreu há várias semanas e quando elas entraram em contato comigo pensei que iam se desculpar por seu comportamento passado e tentar consertar as coisas comigo agora que eu estava me casando com uma família rica. Então claramente queriam que eu estivesse do lado delas, mas em vez disso quando chegaram começaram a nos chantagear e nos disseram que minha irmã estava grávida e tinha bons motivos para acreditar que estava grávida do meu noivo, e se eu não me afastasse e permitisse que ela se casasse com ele, ela o exporia ao mundo. Instantaneamente soube que era um monte de bobagens e que ela definitivamente não estava grávida do bebê dele. Eu até duvidava se ela estava grávida em primeiro lugar até que minha mãe me mostrou alguns relatórios. Sei com certeza que meu noivo sempre foi fiel a mim. Não tinha medo porque sabia que ele não tinha feito nada, mas então minha mãe e minha irmã me disseram que não importava se o bebê era realmente dele ou não, elas só precisavam insinuar que algo assim estava acontecendo. E se publicassem nas redes sociais a notícia do escândalo se espalharia como um incêndio e arruinaria nossa reputação. Isso me fez perceber que mesmo sem nenhuma prova não seria difícil para elas inventarem capturas de tela falsas e coisas assim, e se publicassem nas redes sociais as pessoas definitivamente acreditariam antes de verificar a veracidade de tudo. Gostando ou não, isso definitivamente impactaria a reputação da família do meu noivo já que as pessoas adoram escândalos e rumores. Naquele momento meu noivo não se importava e estava simplesmente furiosa por elas terem tentado chantageá-lo. Gritei para que saíssem de nossa casa e consegui que fossem embora, mas eu sabia que não tinha acabado só porque elas tinham ido. Depois que elas foram embora, minha irmã me enviou outro e-mail dizendo que eu ainda tinha tempo para mudar de ideia e fazer meu noivo ver as coisas de maneira razoável porque levar tudo a julgamento levaria muito tempo. E isso era suficiente para arruinar sua reputação. Eu não estava assustada. Sabia que elas não tinham nada contra nós e que isso era apenas uma tentativa desesperada por chamar a atenção ou talvez por dinheiro, mas também não queria que ela publicasse nada. Então pedi ao meu noivo que se acalmasse um pouco porque eu tinha uma ideia muito melhor para lidar com a situação. Em vez de ir aos tribunais e tornar tudo público, depois de algumas discussões consegui que ele concordasse em não contatar seu advogado e lidar com as coisas do meu jeito. Eu queria causar mais dano a elas do que simplesmente levá-las aos tribunais. Se fizéssemos isso, elas inevitavelmente tornariam tudo público e eventualmente eu sabia que teríamos que chegar a um acordo fora dos tribunais porque meu sogro não iria querer que isso durasse muito tempo. Algo assim chamaria a atenção da mídia e a publicidade negativa para a empresa não seria algo que ele gostaria, então ele tentaria resolver o mais rápido possível. Expliquei tudo isso ao meu noivo e ele finalmente entendeu o que eu estava propondo. Se queríamos dar uma lição a elas, havia maneiras muito melhores de fazer isso sem arriscar nossa reputação. Percebi que se ela estava realmente grávida, então tinha que haver alguém que realmente a engravidou. Então a única coisa que eu tinha que fazer era rastrear essa pessoa. Levei algumas semanas e tive que ir mais fundo do que pensava já que isso tinha sido um segredo muito bem guardado, mas finalmente consegui descobrir quem era o verdadeiro pai do bebê, e contarei em breve. Tudo o que eu tinha que fazer era manter minha mãe e minha irmã ocupadas durante essas semanas e ganhar tempo para mim e para meu noivo para que pudéssemos planejar algo grande. Eu estava realmente irritada porque mesmo depois de 4 anos sem contato elas ainda estavam me perseguindo sem motivo, mas percebi que elas só queriam ocupar meu lugar porque estavam desesperadas por dinheiro. Conversei com algumas pessoas e descobri que minha mãe e minha irmã estavam vivendo de maneira bastante extravagante durante os últimos anos e conseguiram gastar rapidamente a maior parte do dinheiro que meu pai lhes deixou. Minha irmã até desenvolveu um vício em jogos de azar há 2 anos e por causa disso ela
elas tiveram que vender nossa casa e se mudar para um pequeno apartamento. Então naturalmente fazia sentido porque elas estavam tão invejosas de mim e queriam me chantagear para que eu as pagasse para manter em silêncio. Obviamente eu não ia permitir que ela tomasse meu lugar no casamento, já que isso era simplesmente absurdo. Suponho que elas não pensaram bem nas coisas e assim pude descobrir a verdade. Então decidi convidar todos os amigos delas e alguns de nossos familiares para um evento que organizei há 2 dias para a grande revelação. O plano delas era me humilhar meu noivo e tentar arruinar nossa reputação para conseguir o que queriam, mas agora era minha vez de dar a ela uma dose de seu próprio remédio. Enviei um e-mail alguns dias antes dizendo a ela que se o que ela dizia era verdade, então eu não queria me casar com esse tipo de cara e que tinha decidido que ela tomaria meu lugar no casamento. Obviamente ela não podia acreditar porque não esperava que eu concordasse. Ela me ligou depois para me dissuadir dizendo que aceitaria a pensão alimentícia para a criança até que ele fizesse 18 anos, mas que não precisava desistir do meu relacionamento com meu noivo porque sabia que nos amávamos e que estava disposta a se manter afastada. Mas eu disse a ela que já tinha enviado um vestido de noiva e que ela usaria em seu casamento porque merecia. Ela não conseguiu nem falar para sair da situação porque teria que admitir a verdade de que estava mentindo sobre o bebê ser do meu noivo e então todo o seu plano desmoronaria. Então ela concordou. Provavelmente porque pensou que era uma situação em que ambas saíam ganhando, já que de qualquer maneira iria se casar com um cara rico e estaria bem cuidada. Quaisquer que fossem suas razões, ela apareceu no evento que organizei há 2 dias. Foi realmente difícil encontrar um lugar com tão pouco tempo de antecedência, mas graças às conexões do meu noivo consegui encontrar algo. Não me preocupei com as decorações e essas coisas porque não achei que fosse necessário para o que eu tinha planejado. Minha irmã chegou com minha mãe no vestido de noiva que eu tinha enviado e parecia bastante surpresa ao nos ver, a mim e ao meu noivo lá junto com um monte de seus amigos e familiares que pareciam muito confusos. Eu não tinha dito a ninguém o motivo pelo qual os tinha convidado, apenas que era importante que estivessem lá, e a maioria compareceu. Quando minha irmã finalmente apareceu, a levei para o palco que eu tinha preparado e comecei a contar a todos como essa situação tinha acontecido. As pessoas pareciam em choque quando perceberam o que estava acontecendo, e eu podia sentir minha irmã tentando se libertar para escapar, mas eu a segurava firme e não a deixava ir. Continuei falando e explicando tudo, e então quando chegou o momento certo convidei meu convidado especial para que tomasse seu lugar no palco e ele o fez com prazer. Agora, acho que finalmente posso contar a vocês quem é o verdadeiro pai do bebê. Era o seu ex-chefe de 56 anos da empresa em que ela trabalhava anteriormente. Ela tinha acabado de se demitir porque as pessoas começaram a tratá-la com hostilidade quando perceberam que ela estava saindo com seu chefe casado. Ela tinha se demitido apenas algumas semanas antes, mas decidiu ficar com o bebê quando descobriu que estava grávida. Como ela também estava chantageando seu chefe, ela tinha dito a ele que ele tinha que assinar um contrato e pagar pensão alimentícia e ela manteria tudo em segredo, mas se ele não o fizesse ela diria a verdade, o que colocaria em risco seu emprego. Por medo de perder o emprego ele aceitou. Ele também aceitou em parte porque estava apaixonado por ela e estava disposto a deixar sua esposa por ela. Ele até tinha contado sobre isso a ela e ela tinha prometido que pensaria a respeito, mas naquele momento só conseguia pensar na gravidez. No entanto, quando descobri quem era o pai do bebê e o procurei para contar a verdade, ele ficou muito decepcionado e aceitou participar do meu plano para humilhá-la. Depois que explicamos tudo aos convidados, todos começaram a rir dela porque isso realmente se voltou contra ela, e suponho que as pessoas acharam hilário. Finalmente a deixei ir porque tenho certeza de que ela se sentia uma idiota naquele vestido de noiva em pé ao lado do meu noivo de bermuda. Ela devia ter percebido que aquele não era um casamento que iria acontecer e deveria ter escapado desde o início, mas era estúpida demais para entender o que estava acontecendo. De qualquer forma, uma vez que ela foi embora, a maioria das pessoas também foi, já que perceberam que isso era algo que eu tinha organizado apenas para humilhar minha irmã e lhe dar uma lição. Alguns até vieram me parabenizar porque ninguém deveria sentir que pode tentar fazer algo assim e sair impune. Eu estava bastante impressionada comigo mesma por ter conseguido realizar algo assim e dar uma lição a ela sem permitir que ela arrastasse a reputação da família do meu noivo pela lama. Mesmo que ela tivesse tentado algo assim, poderíamos tê-la processado. Mas agora tenho certeza de que ela nem terá a audácia de fazer isso. Eu me sentia feliz por isso, mas depois que meu plano teve sucesso, contei a alguns amigos sobre o que tinha feito e eles me disseram que eu tinha levado as coisas longe demais e que deveria ter levado o caso aos tribunais e deixado que a lei se encarregasse. Meu noivo e eu estamos muito confusos porque pensamos que o que fizemos foi bastante esperto e evitamos ir aos tribunais por razões que já mencionei anteriormente. Eu não teria feito algo assim se minha irmã fosse uma boa pessoa, mas ela estava desesperada e louca, e mereceu o que a esperava. Suponho que as pessoas estão ignorando isso e apenas tentando me pintar como a vilã sem motivo, ou talvez eu realmente seja a vilã aqui. Então, sou a vilã por bolar um plano para humilhar minha irmã de propósito. Atualização. Desde que publiquei originalmente aqui, muitas pessoas nos comentários me disseram que o que fiz foi muito extremo, mas não tão ruim quanto estavam fazendo parecer, então me senti bem com o que tinha feito. Tentei não pensar muito nisso porque, embora as pessoas aqui pensassem que não havia nada de errado, meus amigos ainda não concordavam. Pelo menos meu noivo estava do meu lado e isso tornava tudo mais fácil de lidar, mas depois do que descobrimos há algumas horas, tanto meu noivo quanto eu nos sentimos incrivelmente culpados e não sabemos o que fazer a respeito. Há algumas horas recebi um monte de mensagens de um número desconhecido que descobrimos ser da minha mãe.
ela nos disse que minha irmã está no hospital agora mesmo por causa do que aconteceu. Aparentemente depois que fizemos aquela festa falsa e a humilhamos na frente de todos os seus amigos e familiares, todos começaram a se afastar dela e ela perdeu todo o respeito, o que eu deveria ter previsto. Mas a forma como lidamos com a situação tornou tudo ainda mais difícil para ela. Ela estava miserável desde que voltou para casa naquele dia e não parou de chorar, o que não é surpreendente. Mas infelizmente ela decidiu fazer algo muito arriscado e saiu para beber sozinha ontem à noite. Ela tinha dito à minha mãe que só ia dar um passeio, mas foi a um bar do outro lado da cidade, ficou completamente bêbada e depois tentou dirigir de volta para casa. Isso resultou em ela sair da estrada enquanto voltava para casa, batendo em uma árvore e sofrendo ferimentos graves. Isso é realmente ruim porque ela está grávida neste momento e eu realmente espero que ela não perca o bebê, não importa o que aconteça. Se isso acabar acontecendo, não acho que eu ou meu noivo jamais possamos nos perdoar. Neste ponto nem nos importamos com o que nossos amigos pensam ou o que as pessoas no Reddit pensam, só não queremos ter algo assim em nossa consciência e não acho que ninguém em nosso lugar discordaria do que estamos dizendo. Tudo já passou, não podemos voltar no tempo e consertar o que fizemos, mas o mínimo que podemos fazer é rezar e esperar o melhor porque realmente não queremos que algo grave aconteça com ela. Embora o que ela fez tenha sido errado, ninguém merece isso. Descobrimos isso há algumas horas e ainda não respondemos a mensagem, mas poderíamos ir vê-la no hospital se acharmos que é apropriado. Atualização 2. Meu noivo e eu decidimos ir ver minha irmã no hospital. São quase 3 da tarde agora e saímos para o hospital por volta do meio-dia. Quando chegamos vi minha mãe, que estava realmente estressada. Ela não estava nada feliz em me ver, o que não a culpo, e me disse imediatamente para ir embora, mas eu disse a ela que não podia me culpar exatamente pelo que tinha acontecido porque ela e sua filha foram quem bolaram um plano louco e estúpido. Teria sido muito mais fácil se elas não tivessem me pedido dinheiro. Ela me disse que tinha tentado impedir minha irmã, mas que ela ficou bastante chateada quando descobriu com quem eu estava noiva porque elas mesmas estavam passando por dificuldades financeiras. Ela pensava que era injusto e foi então que minha irmã inventou este plano ridículo para me chantagear e chantagear meu noivo. Não importava o quanto minha mãe a alertasse contra isso, ela seguiu em frente com o plano, então minha mãe teve que estar lá para ela. Eu me mantive firme e disse à minha mãe que não ia me desculpar pela brincadeira para humilhar minha irmã, já que o que ela estava planejando fazer conosco, meu noivo e eu, era muito pior do que o que fizemos. Embora tenhamos ido ver minha irmã, foi por preocupação e definitivamente não como um pedido de desculpas. Não nos arrependemos de nada do que fizemos, mas infelizmente ela foi quem tomou uma série de más decisões, uma após a outra, e foi incentivada por nossa mãe. E lamentavelmente agora ela teria que enfrentar as consequências. Minha mãe não discutiu comigo e simplesmente pareceu desistir. Quando chegamos minha irmã tinha recuperado a consciência, mas estava com muita dor e tinha uma concussão grave devido ao acidente. Tivemos que esperar alguns minutos antes de poder vê-la. No começo não pensei que ela aceitaria me ver depois de tudo que tinha acontecido, mas fiquei surpresa quando ela aceitou e a enfermeira veio nos levar até ela. Quando a vi ela estava em um estado bastante ruim. Eu nem quero descrever porque foi traumático para mim vê-la assim. Felizmente soubemos que seu bebê estava salvo, já que foram principalmente seu rosto, pescoço e ombros que sofreram o maior impacto do acidente. Não havia preocupações imediatas sobre a gravidez. Foi bastante desconfortável quando entrei e não tinha certeza do que dizer, mas ela começou a conversa dizendo que o que estava acontecendo com ela era muito merecido. Ela parecia realmente infeliz, mas ainda assim se desculpou e admitiu que era difícil para ela aceitar que eu estava me saindo melhor na vida. Ela sempre tinha assumido que viveria a vida que eu tenho agora, mas em vez disso estava grávida, solteira, desempregada e falida. Ela me disse que estava miserável durante as últimas semanas, o que a levou a ser tão imprudente e descuidada com tudo em sua vida. Senti pena dela, mas não sabia o que dizer, então simplesmente a deixei falar. Ela desabafou tudo e expressou o quão ciumenta estava de mim, e eventualmente disse que o fato de eu ir vê-la tornava tudo ainda mais difícil para ela porque sabia que estava errada e merecia tudo isso. E ainda assim eu era a pessoa melhor por ir visitá-la quando ela não merecia nenhuma simpatia. Pensei que ela estava prestes a chorar, então disse que sabia que as coisas nunca estariam bem entre nós, mas que se ela se sentisse mal por ela queria dizer que tudo ficaria bem, mas não sabia disso com certeza, então achei que seria melhor não dizer nada. Em vez disso disse a ela que precisava aguentar e tentar melhorar sua vida em vez de chantagear e manipular as pessoas porque essas ações eram desonestas e ilegais. Atualização 3. Já se passaram 5 dias desde que visitei minha irmã no hospital e meu noivo e eu estamos a apenas 1 semana e meia do casamento. Nosso casamento de verdade, para esclarecer. Até agora apenas nossos amigos sabiam o que tínhamos feito com minha irmã. Não havíamos informado a sua família porque não queríamos estressá-los com esse drama. No entanto, hoje decidimos que era o momento de contar a verdade, já que muitos de nossos amigos decidiram não comparecer ao casamento por causa do que fizemos. Seus pais provavelmente se perguntariam por que tantas pessoas estariam ausentes no grande dia. Pensamos que era melhor abordar isso agora. Os convidamos para almoçar. Explicamos tudo e antecipamos que eles poderiam estar chateados pela forma como lidamos com a situação, afinal, foi algo bastante juvenil e arriscado.
Para nossa surpresa, eles foram compreensivos, reconheceram que tínhamos pensado em tudo e agido com base em nossa preocupação em evitar uma batalha legal e proteger a reputação de nossa família. Eles não tinham queixas desde que nossas intenções fossem genuínas. Eles até disseram que se eu tivesse uma vingança pessoal contra minha irmã e quisesse me vingar não estava errada, especialmente considerando que ela estava tentando arruinar minha vida. Se alguns de nossos amigos não conseguiam ver isso problema deles, eles deveriam estar gratos por termos evitado uma batalha legal e poupado minha irmã de gastar uma fortuna em advogados. Depois de discutir tudo com eles, percebemos que estavam de acordo com o que tinha acontecido. Em seguida, contamos sobre a situação recente da minha irmã, incluindo o acidente. Minha mãe entrou em contato comigo ontem informando que minha irmã tinha recebido alta do hospital há 2 dias e tinha voltado para casa. Espero que minha irmã se recupere logo, mas não pretendo ter mais contato com elas. Atualização 4. Estou fazendo uma atualização porque minha mãe e minha irmã se desculparam. Elas também mencionaram que gostariam de reparar o relacionamento porque estão sinceramente arrependidas de tudo. Eu disse a elas que pensaria a respeito. Ainda não tomei uma decisão porque tenho estado ocupada com os preparativos do casamento. Falando nisso, nos casamos e meu marido e eu nunca fomos mais felizes. Fazem apenas 2 dias, mas já me sinto como uma nova pessoa. Chamá-lo de meu marido me enche de uma alegria imensa. Apesar de muitos de nossos amigos não terem comparecido, minha melhor amiga e os amigos mais próximos do meu marido estavam lá, e isso é tudo que precisávamos. Vamos para a lua de mel em alguns dias e isso é a única coisa em que estamos pensando neste momento. Atualização 5. Não sabia se faria esta atualização ou não porque acho que era óbvio para todos qual seria minha decisão em relação a minha irmã e minha mãe, mas aqui estou. Pensei em fazer a piada de que as perdoaria, mas não quis arriscar que alguém lesse isso e se apressasse em comentar antes de ler o resto. Já vi isso acontecer muitas vezes e a seção de comentários se enche de ódio porque as pessoas se apressam em comentar antes de terminar de ler a postagem e ver que era uma piada. Então, não perdoei minha irmã e minha mãe, mas a verdade é que não há nada para perdoar. Não porque elas não tenham feito algo errado, já que chantagem é errado, mas porque não tínhamos um relacionamento antes disso, nem vamos ter agora. Perdoar seria para alguém com quem eu quisesse ter um relacionamento no futuro, e essas pessoas não são minha mãe e minha irmã. Acho que neste caso é melhor o esquecimento, já que não quero guardar rancor delas, mas apenas para manter minha saúde mental. Por isso comuniquei a elas que não pretendia perdoá-las e dei as mesmas razões que você está lendo agora. Meu marido acha que foi a coisa certa a fazer. Além disso, ele está muito aliviado por não ter que se relacionar com elas. Ele me disse que não consegue imaginar um Natal com elas como convidadas, que só de pensar nisso ele sente vontade de correr para o banheiro por causa dos nervos que isso lhe causa. De qualquer forma, estar longe delas é o que mais me traz paz, mais do que qualquer coisa neste mundo. Quando você lida com narcisistas, você quer tê-los o mais longe possível e é isso que estou fazendo com essa parte da minha família. Também digo mesmo para meus ex-amigos que decidiram ficar do lado dela, ou pelo menos me retratar como a vilã. Porque se eles são capazes de ficar do lado de uma narcisista e chantagista, o que posso esperar deles no futuro? A graça de ter amigos é que eles possam te apoiar, e embora eu tenha amigos que me disseram que o que fiz foi extremo, pelo menos eles compareceram ao meu casamento de qualquer maneira. Você pode discordar de seus amigos, mas ficar do lado de uma chantagista é muito baixo. Já aceitei que o que fiz não foi a melhor coisa do mundo, mas a alternativa também não era boa. Só tentei pagar a elas com a mesma moeda com que elas me pagaram ao tentar me chantagear por dinheiro, e posso aceitar que fui um pouco má com isso, mas também não é para meus próprios amigos me demonizarem. Atualização 6. Esta será uma atualização breve, eu acho, embora até que eu termine de escrever tudo não saberei ao certo, mas é só para dizer que minha irmã teve seu bebê, e a razão pela qual sei disso é porque ela me escreveu uma mensagem para me contar. Não temos estado em contato há meses, mas mesmo assim ela sentiu a necessidade de me informar. Suponho que ela sentiu que como tia eu deveria saber. De qualquer forma, agradeci e disse que estava feliz por ela, e parou por aí. Não voltamos a conversar e isso foi na semana passada. Não sei, talvez em algum momento eu queira fazer parte da vida da minha sobrinha desde que ela não seja uma mini versão da minha irmã, mas esse será um problema para o meu eu do futuro e não algo com que eu deva me preocupar agora.